mesmo, mas está aqui na telinha a nossa meditação. Amém? Vamos falar dessa mensagem importante. Amém? Já que estamos chegando no dia de Tisha B'Av, que em português quer dizer 9 do mês Ave, que é o quinto mês do calendário bíblico. Amém? E nós vamos, nesse dia, meus irmãos, 9 de Ave, foi o mesmo dia em que foi destruído o primeiro templo de Jerusalém pelos babilônicos no ano 586 a.C. E o segundo templo de Jerusalém também foi destruído no mesmo dia, 9 de Ave, só que foi 70 anos depois de Cristo. Amém? Então, aqui nós vamos ver esse texto aqui que está no livro de Lamentações. Pelo Monte de Sião, que é onde fica o templo de Jerusalém, que está assolado, ou seja, o templo foi destruído, andam as raposas. Amém? Então vamos aqui meditar sobre este tema, meus irmãos, em nome de Yeshua. Aqui, meus irmãos, nós temos um sinal. Esse texto, a mensagem, hoje nós vamos falar sobre o sinal das raposas e o relógio de Tisha B'Av. É o clamor do jejum de 9 de Ave, diante dos juízos globais. Amém? Vamos aqui falar do choro de Yeshua sobre o santuário. Ontem, meus queridos irmãos, nós celebramos o Shabat Razon, que é o Shabat da visão. Amém? Este é o Shabat que antecede o dia mais triste, impactante e profético do calendário bíblico, que é o nono dia de Ave. Por isso o nome de Tisha B'Av. Amém? Tisha quer dizer nono de Ave, do mês Ave, que é o quinto mês. Este é o dia de um jejum nacional, do lamento, da recordação da destruição do primeiro templo por Babilônia e do segundo templo pelo Império de Roma. Muitos pensam que o lamento de Tisha B'Av é restrito apenas ao judaísmo tradicional, a uma lembrança arqueológica judaica. Mas, como discípulos de Yeshua, nós nos lembramos de que o próprio Mashiach, o próprio Messias Yeshua, chorou de forma convulsiva ao olhar para Jerusalém e prever a ruína do templo em Lucas 19:41. Vamos aqui, meus irmãos, em Lucas, capítulo 19, amém? Lucas, capítulo 19, verso 41. Nós vamos examinar, meus irmãos, que quando Yeshua ele olha para Jerusalém, ele lamenta o que está para acontecer com Jerusalém. E quando Yeshua ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre Jerusalém, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te cearão, estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e a teus filhos dentro de ti, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Irmãos, Yeshua está dizendo aqui, por não estar Jerusalém conectada com o tempo da sua visitação, o templo seria destruído, porque ele diz aqui, não ficará pedra sobre pedra no templo. Então, meus amados e queridos irmãos, e o Yeshua ele tinha um amor, um ciúme tão grande pelo templo de Jerusalém, que em João capítulo 2:16, ao purificar o local com zelo ardente, Yeshua bradou: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai um mercado. Ele fala do templo de Jerusalém como a casa do nosso pai. A casa do pai terreno, a casa terrena de nosso pai eterno é o templo de Jerusalém. Amém? Hoje não tem o templo de Jerusalém, está destruído desde o ano 70 depois de Cristo, mas está para ser construído o terceiro templo em algum momento no futuro. E Yeshua tinha ciúmes e amor pela casa de seu pai. Ele sentia a dor da profanação daquele lugar. E hoje nós somos convocados a nos unirmos a esse sentimento do Messias. Irmãos, estamos há dias, há pouquíssimos dias do dia de Tisha B'Av.
que é um dia de maior luto dos céus e também deveria ser na terra. Amém? Nós precisamos sintonizar o nosso coração com o peso espiritual daquilo que foi queimado na mesma exata data do calendário bíblico. É hora de pararmos com a nossa indiferença e entendermos os sinais tremendos que o Eterno está permitindo diante dos nossos olhos na esplanada do Templo de Jerusalém. Ao longo desta ministração, nós vamos compreender a importância de estarmos conectados com os sentimentos do Altíssimo. Os irmãos se lembram, meus irmãos, e o próprio rei Davi, no Salmo 69, ele fala que nós devemos estar atentos ao tempo aceitável. Deus tem tempos aceitáveis, Deus tem tempos de luto. Nós temos tempos favoráveis e de luto. Esse agora é um tempo no céu de luto. O céu está de luto, os anjos estão de luto, porque a casa do Pai foi destruída na mesma data, 9 de Ave, tanto pelos babilônicos, em 586 a.C., quanto pelos romanos, em 70 depois de Cristo. Amém? E aqui vamos ao livro de Lamentações que acabamos de ler. A Bíblia nos revela no livro de Lamentações de Jeremias sobre o sinal das raposas após a destruição do Templo de Jerusalém. Diz o livro de Lamentações: pelo monte de Sião, que é onde fica o Templo de Jerusalém, que está assolado, andam as raposas. Jeremias havia alertado por anos que Jerusalém seria invadida pela Babilônia e o templo seria destruído. Agora, no seu outro livro, Lamentações, ele contempla a destruição realizada e as raposas circulando no lugar onde ficava o Santo dos Santos, onde repousava a Arca da Aliança. Vamos ver também no Talmud a profecia, meus irmãos, envolvendo 4 rabinos e também falando do sinal das raposas. Para compreendermos o mistério que envolve os dias atuais, irmãos, precisamos recorrer a uma das passagens mais famosas da literatura rabínica pós-destruição, registrada no Talmud no Tratado Marret 24b. O texto relata que após a destruição do segundo templo, isso aqui, meus irmãos, foi na época dos apóstolos, amém? 4 grandes sábios, Rabi Gamliel, Rabi Eleazar ben Azaria, Rabi Roshua e Rabi Akiva, subiram a Jerusalém. Quando chegaram ao monte do templo, eles presenciaram uma cena devastadora. Uma raposa saiu correndo de dentro do lugar onde ficava o Santo dos Santos, meus irmãos. Amém? Então, aqui nós vemos, meus irmãos, que uma raposa saiu do lugar, correndo do lugar, de dentro do lugar onde ficava o Santo dos Santos. E raposa, meus irmãos, é um animal imundo, meus irmãos. É um animal de destruição. Yeshua mesmo, ele se referiu ao Herodes como uma raposa. Está em Lucas, meus irmãos. A gente pode ver aqui em Lucas, louvado seja Deus, se não me engano, Lucas 19. Deixa eu pegar aqui, meus irmãos. Se não for Lucas 19, depois a gente vê esse versículo. Mas eu creio que é Lucas 19. Amém? Aleluia. Esse verso 31. Opa, opa. Não, não é esse aqui, não. Onde ele diz uma raposa. Até falei para noiva, não sei se é Lucas 13, né? Ah, deixa eu ver aqui onde é que está, meus irmãos. Louvado seja o nome do Eterno, né? Aleluia. Vamos aqui. É Lucas 13, ali 13, né, irmãos? 13, 31. Amém? Lucas 13, 31. E Yeshua mesmo, ele fala, meus irmãos, o rei Herodes como uma raposa. Olha só, irmãos. Amém? Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, chegando-lhe, dizendo-lhe: sai para Yeshua e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes Yeshua: ide dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. E Yeshua chama Herodes de raposa, meu irmão, não que ele fosse um astuto, mas porque ele é imundo, um animal, representando um animal imundo. Amém? Então,
aqui nós vemos, meus irmãos, a raposa como um símbolo ruim. E ali os rabinos viram uma raposa correndo no lugar onde ficava o Santo dos Santos. Ao verem a raposa profanando o lugar mais sagrado da terra, 3 dos sábios começaram a chorar copiosamente. Mas o Rabi Akiva começou a rir. Os outros rabinos, assustados, perguntaram, isso aqui na época lá dos apóstolos, por que você está rindo diante de tanta desolação? O rabino Akiva respondeu com uma profunda exegese profética. Ele explicou que a profecia de Miqueias dizia que Sião seria lavrada como um campo e Jerusalém se tornaria em montões de pedras. E que o livro de Lamentações dizia que o monte Sião ficaria tão assolado que as raposas andariam por ele. Rabi Akiva concluiu dizendo: enquanto a profecia da destruição das raposas não se cumprisse literalmente, eu temia que a profecia de Zacarias sobre a reconstrução e a redenção futura também não se cumprisse. Agora que vi a raposa com os meus próprios olhos, sei que a palavra do Eterno é fiel e que a redenção final certamente virá. E os sábios olharam para ele e disseram: Akiva, você nos consolou, Akiva, você nos consolou. Agora, um sinal histórico dos dias atuais. Por séculos, essa história foi apenas um registro de texto. Mas o Eterno, que domina o tempo e a história, decidiu alertar a nossa geração. Esta semana em que estamos culminará com o dia de Tisha B'Av, que neste ano de 2026 será na próxima quinta-feira, 23 de julho. Enquanto nestes dias, irmãos, inclusive essa semana até o dia de Tisha B'Av, o céu está de luto pela destruição do Eterno pela Babilônia e por Roma no ano 70. Mas a humanidade não está nem um pouco sintonizada com os sentimentos do alto. E sabemos que isto gera consequências. Eu queria chamar os irmãos a atenção para um texto aqui que está no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Vamos aqui, meus irmãos, Eclesiastes, capítulo 8. Se não me engano, verso 11. Amém? Diz assim: porquanto o Eterno não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. O que acontece, meus irmãos? O povo comete um grave erro, mas a consequência não vem na mesma hora, porque o Eterno espera um pouquinho para executar o juízo. Não é assim. Fez, recebe. A humanidade comete grave erro e depois o juízo vem pouquinho tempo depois. É o que nós vamos aqui examinar, irmão. Isso gera consequências. Em agosto de 2019, apenas 3 dias antes do Tisha B'Av, no dia 6 de Av, ou seja, faltando 3 dias para o jejum de Tisha B'Av, o mundo inteiro assistiu perplexo às imagens jornalísticas que mostravam um grupo de raposas correndo e brincando nos muros do templo junto ao Muro das Lamentações. A profecia de Jeremias e o sinal de Rabi Akiva saltaram respectivamente das páginas da Bíblia e do Talmud e se materializaram diante das câmeras do século XXI. O que o mundo não percebeu é que as raposas eram o prenúncio de que o tribunal celestial estava ativando juízos e dores sobre uma humanidade desconectada do alto. Apenas alguns meses depois, após o surgimento daquelas raposas em agosto de 2019, estourou no planeta a peste mundial, em novembro de 2019. Amém? 3 meses depois, agosto, 3 meses, novembro, começou a peste mundial que paralisou as nações e trancou depois as famílias em suas casas e abalou a economia global. O julgamento começou a ser derramado sobre a terra logo após o sinal profético ser avistado no lugar do santuário, que é hoje onde se localiza o Muro das Lamentações. Amado, é período de tristeza, de luto, não é de celebração. Então Deus ele tem uma matemática. Você chora comigo, você tem gozo comigo. Se você não chora comigo, vai chorar depois. Então, meus irmãos, o mundo não chorou com Deus quando passou o dia de Tisha B'Av de 2019. E aí Deus, 3 meses depois, permitiu uma peste mundial, meus irmãos. E o sinal de julho de 2023 é a guerra que afeta o mundo.
Se o mundo achou que era uma coincidência, o Eterno repetiu o padrão com precisão cirúrgica. Em julho de 2023, nessa vez agora não foi 3 dias antes de Tisha B'Av, não. Foi na exata madrugada do próprio dia de Tisha B'Av, irmão. Os fiéis que estavam no Muro das Lamentações avistaram novamente uma raposa caminhando sobre as pedras sagradas. O sinal foi filmado e compartilhado no mesmo dia em que o povo judeu jejuava pela destruição do templo. Julho. E o que aconteceu depois? 3 meses depois, 7 de outubro de 23, Israel sofreu o maior ataque desde o Holocausto, iniciando uma guerra de proporções planetárias. O Hamas atacou Israel e a guerra está até hoje. O que começou na faixa de Gaza, na fronteira do Líbano, já arrastou superpotências para o campo de batalha, envolveu o Irã em ataques diretos com mísseis e desestabilizou o comércio marítimo internacional. O Eterno, no próprio dia de Tisha B'Av de 2023, em julho de 2023, para ser exato, 26 de julho, na exata madrugada do próprio dia de Tisha B'Av, permitiu a raposa caminhando, ou seja, o julgamento foi feito ali. E ali, a partir de outubro, 3 meses depois, você vê, irmão, que em 2019 foi agosto, 3 meses depois, novembro. Agora, julho, 3 meses depois, outubro. É o mesmo padrão, é o mesmo Deus assinando. Nós estamos hoje, a humanidade, colhendo as consequências globais desse juízo hoje. O encarecimento absurdo dos combustíveis no mundo inteiro, inflação galopante, o espectro de uma escalada militar que ameaça a segurança de todas as nações. O mundo está sofrendo porque ignorou o fato de que a casa do Pai foi destruída e que o pecado da humanidade continua atraindo indignação do Criador. Conclusão, o chamado ao jejum e intercessão. Diante de tudo isso, qual deve ser a nossa postura nesse próximo dia 9 de Ave? Nós não podemos agir como gentios que ignoram o calendário do céu. Nós não podemos ser negligentes, porque a consequência, meus irmãos, vem sobre as próprias pessoas. Eu convoco essa congregação a lamentar, chorar e jejuar neste Tisha B'Av. Inclusive essa semana, meus irmãos, uma semana de lamento, de tristeza, porque à medida que nós nos entristecemos com o céu, também o céu se alegra com a gente no momento adequado. Nós precisamos jejuar não por mero tradicionalismo, mas para interceder junto ao Eterno. Nós precisamos clamar para que a humanidade sinta o peso do pecado e compreenda que o caos atual é o resultado do afastamento de Deus. É hora de chorarmos pela ausência da Shekhinah visível na casa do Pai. Vamos, meus irmãos, nesse dia de Tisha B'Av, dobrar nossos joelhos, clamando pelo remanescente de Israel, pedindo proteção para a nossa congregação, intercedendo para que a humanidade se arrependa e o Eterno abrevie os dias de dor. As raposas provaram que a destruição foi real, mas elas também garantem que a redenção é a nossa certeza absoluta. Que nessa semana, o Espírito Santo do Eterno desperte da sonolência espiritual. Que o nosso jejum de 9 de Ave seja aceito como um aroma suave, de quebrantamento diante do trono do Altíssimo. Que possamos reparar as brechas deixadas pela humanidade. Lembrando que a promessa para quem sente o luto do céu no tempo correto está guardada em Zacarias 8,19. Olha o que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. O jejum do 4º mês, que a gente acabou de fazer há quase 3 semanas atrás. O jejum do 5º mês, que é o jejum agora dessa quinta-feira, que é o jejum de Tisha B'Av, que esse aqui é o dia agora do lamento das raposas. O jejum do 7º mês, o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá gozo e alegria. Luto na hora certa, vai ter gozo e alegria depois. Saiba plantar com Deus, meu irmão. Você não se lutando com Deus, no momento que ele está triste, que o céu está triste, que os anjos estão tristes, que os salvos estão tristes, que Yeshua está triste. Depois, na hora do gozo, tu fica de fora do gozo. Aí você que vai ficar triste. Então nós temos que estar conectados com o céu. Que o Espírito do Eterno fale ao coração dos irmãos. Vigiem. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.